Oi, pessoa! Tudo bom? Bem-vindo ao Outlier. Aqui é o Igor Janotti, eu estou ao lado do Gustavo Campos, tudo bem? Gustavo Campos. E esse aqui é um podcast para bater o papo, para conversar sobre ética, filosofia, economia e tudo mais, sobre a vida do convidado. Cada semana a gente vai trazer um convidado novo aqui. E hoje eu estou aqui com a presença do Ivan Ginter. Prazer, pessoal. É Ginter mesmo que fala, né? Günther. Só que o... Günther. É um alemão, né? Então tem um trema no U, e o que acontece é que o U, ele tem esse som puxado pro I. Mas não é um I tônico igual a gente costuma usar em português, que seria tipo Ginter. Não, é Günther. Tipo, Günther. Ginter. é uma mistura estranha de I com U, na realidade. Essa coisa francófona, bizarra e germânica, né? Entendi. Exato. Maravilha. Enfim. Bom, a gente tá aqui pra bater um papo hoje, pra poder falar justamente o que o Janotti falou. Falar um pouco de política. E eu vi aqui que, pelo seu Instagram, RPG de mesa, né? Amo. Pô, que legal, cara. Isso é bom saber. Por que D&D... Qual que você acha que é o melhor RPG de mesa e por que o D&D? Bom, eu também concordo que é o D&D, porque é o mais versátil e mais divertido. E tem outra coisa, o RPG ele é um jogo social, é pra você encontrar pessoas, juntar gente e jogar. Como você encontra pessoas, junta gente e joga um sistema que ninguém sabe mexer? Não tem como, então o D&D é o mais popular mesmo, é o que o pessoal mais joga, é o mais fácil de encontrar pessoas, então ele acaba se provando melhor, é até a questão mercadológica, olha só. Por que o D&D é o melhor? É simplesmente o que faz mais sucesso e consegue mais clientes. Tem outros com mais refinamento, tá? Em mecânicas, blá, blá, blá. Mas o D&D é o que mais vende, é o que funciona melhor. Concordo contigo. Tormenta 20 é legal. É legal. Tal, mas D&D é o melhor, realmente. Pathfinder é legal, GURPS é legal. Eu gosto nessa linha do lobisomem, apocalipse, vampiro à máscara. Vampiro à máscara é super legal. Eu gosto de juntar os dois normalmente. Juntar lobisomem com vampiro. Não sei se Só que eu tenho reservas, por exemplo, ir jogar Vampiro à Máscara com a turma num sítio, por exemplo. O pessoal do Vampiro à Máscara é meio freak, né? Totalmente freak, Não tem nada contra, tem até amigos que são, né, praticantes de Vampiro à Máscara, mas enfim. Bom. Você tem grupo que encontra temos. toda semana? A gente tem um grupo do MBL Minas mesmo, de RPG. A gente não encontra toda semana, que é muito trabalho, muita coisa pra fazer. Reunir 7 pessoas é quase que, né, uma tarefa impossível. Mas estamos aí com uma aventura, eu tô começando a aprender a mestrar online, usar aquelas ferramentas, aquelas porcarias de Roll20, etc. Para o negócio funcionar e fluir, porque juntar 7 pessoas presencialmente é difícil. Complicado, né? Só se for para usar droga, esse tipo de coisa, você junta 50, é fácil. Mas para fazer o que não presta, o que não deve, você junta fácil. Aí você não precisa nem ser amigo, não, Exato. Pois é. Enfim, bom. Diga. Mas conta aí, como que você caiu aí no colo? Você é do MBL, você faz parte do MBL, Sim, certo? positivo. Como que você caiu aí no... É uma história longa, história. né? Eu tô no MBL desde a fundação do movimento, lá no final de 2014, então é uma história aí de quase 10 anos, ela é bem longa. Mas tudo começou quando eu conheci o pessoal que ia formar o MBL, sabe, a turma do Renan, que tava fazendo aquela campanha, aquela palhaçada do Paulo Batista, o Kim. Eu conheci o pessoal numa conferência do Instituto Mises, lá em São Paulo, foi em 2013 ou 2014, se eu não me engano. Acho que foi no meio de 2013. Tem muito tempo, ou no meio de 2014, agora eu não vou me recordar. Mas tem muito tempo que eu conheci esse pessoal, né? O Kim parecia um Vietcong magricelo, agora ele parece um Vietcong mais gordinho, né? Mas mudou o pote. Pois é, foi há muito tempo, foi assim, há quilos e quilos de Kim Kataguiri atrás. Conheci eles, a gente ficou meio amigo, meio colega. Na época, pra vocês terem ideia, ainda estavam coletando assinatura pro Partido Novo. Eu lembro que na conferência lá do Instituto Mises eu dei lá minha assinatura para a Constituição do Novo. Foi há gerações quase atrás. E aí a gente começou a trocar ideia. O Kim também tinha aquela página Liberalismo da Zoeira no Facebook. Sim. Vocês devem se lembrar. Eu tinha aquela página e às vezes eu mandava meme no grupo da página, a gente trocava ideia. E aí quando a Dilma ganhou, que tava todo mundo, assim... Se o pavio já tava curto, ele tinha explodido.
Tava todo mundo louco, querendo acabar com o governo de qualquer jeito. Convocaram aquela manifestação em São Paulo. Foi ideia do Alexandre fazer aquela manifestação. Tinha um cunho até meio separatista, né? Aquela história de que, ou é fora Dilma, ou São Paulo tá fora, um negócio assim. Manifestação meio de cunho separatista e tal, um negócio bem radical. E o que você acha disso? Cara, eu acho super válido fazer esse tipo de manifestação. Não, da separação. Não vai funcionar. Eu acho que não vai funcionar, mas é uma ideia boa. Eu acho que, temos uma ideia interessante de aumentar a autonomia dos entes da federação. Aumentar a autonomia, talvez, até dos municípios, deixar mais orçamento na cidade, no estado, do que na União. Eu gosto. A gente devia começar assim. Eu acho que só tem um problema no separatismo, sabe qual que é? A dificuldade de constituir um exército forte o suficiente para enfrentar ameaças globais. Para mim é o único problema. É aquela coisa, se não existisse o Império Chinês tentando se expandir, a gente podia brincar de separatismo à vontade e não ia estar nem aí. É muito simples. Mas voltando à questão do MBL, né? Fizeram aquela manifestação. Aí depois daquilo veio a página do Movimento Brasil Livre no Facebook, começaram a compartilhar conteúdo, uns vídeos virais bons pra caramba, e aí chamaram a gente pra fazer manifestação. Aí foram procurar pessoas nos outros estados e assim, não tinha estrutura, organização, nem sequer conhecimento das pessoas direito. Aí o que eles fizeram foi o seguinte: quem que a gente conhece em Minas? Falaram, vamos ver, quem que a gente conhece em Minas? Pô, tem aquele cara lá, o Ivan, vamos chamar ele pra fazer manifestação. Aí me chamaram os outros caras, juntamos uma galera, começamos a divulgar a manifestação na página do Facebook. Fizemos uma manifestação, alugamos um caminhão de som, não me lembro até hoje como que a gente arrecadou esse dinheiro. Eu realmente não me lembro de onde veio o dinheiro pra arrecadar isso, a gente pediu nos grupos, foi na rua pedir, foi uma confusão do caralho. Mas conseguimos. Aí teve a primeira manifestação, o MBL foi erguido de fato, e aí começamos a trabalhar e estamos aí até hoje, depois de muitas mudanças. Mas é fato, né? Que o ódio une mais do que o amor. Com certeza. Se tem um motivo pra você odiar alguma coisa e ter que tirar aquilo ali, desentranhar de você, é aquilo ali que vai te unir, bicho. Não tenha dúvidas. E assim, como que surgiu o seu interesse pelo Mises? Olha, foi ainda antes, na época do Orkut, sabe? Que tinham várias comunidades e grupos. Aí, como eu era jovem, não tinha muita coisa pra fazer além de ficar jogando videogame, né? Não perdia muito tempo com aquelas coisas de escola e tal, que aquilo era chato pra caramba. Eu ficava o dia inteiro estudando no Orkut. Lendo artigo, debatendo em comunidade. Acabei virando um anticomunista radical, como eu ainda sou hoje, porque, né? Continuei sendo anticomunista radical. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a ler coisas mais profundas, conhecer gente. Aí o tempo foi passando, me envolvendo nessas comunidades e deu nisso. Acabei indo para São Paulo em conferência de política. Entendi. E hoje você se considera mais pro lado... Porque lá no MBL tem vários espectros de direita, né? Olha, conservador, liberal... mais do que você imagina. Tem todo tipo de espectro da direita lá dentro. Tem gente ultra religiosa, tem gente mais progressista, que é mais aquela turma, sabe, de que, sei lá, eu quero que os casais de gays protejam sua fazenda de maconha com fuzis. Tem todo tipo de coisa lá. Lá tem todo tipo de coisa. Isso é bom, mas você tem uma ala, você disse que tem uma ala mais progressista, mas é progressista espectro aí de Nolan, centro ou progressista left liberty? Não, eu diria mais centro. O left liberty não se cria muito porque eles acabam entrando em contradição com todo mundo, sabe? Entendi. É aquele pessoal louco que acha que tem que promover cultura woke. Aí não dá. Pra promover, não dá. Então, essa é a minha dúvida, na verdade. Porque não dá pra poder manter isso dentro do MBL. Imagino que, assim, tirando o Kim Kataguiri, que teve umas guinadas aí estranhas, pra não falar outra coisa. Estranhas? Ele foi defender coisa, eu entendo que agora ele, como político, ele precisa abraçar a Tabata Amaral e precisa abraçar, sei lá, qualquer outra pessoa que seja dentro do espectro que ele defende. Mas eu acho complicado. Ele preza pela boa convivência dentro do Congresso e tal. Eu ainda não tô eleito, graças a Deus, eu falo, Tabata Amaral é uma idiota completa. Isso aí eu não tenho medo nenhum de falar. É uma criatura abjeta. É por isso. Então, quando você tem que almoçar com essa pessoa,
e com gente que é seu amigo, então não dá muito certo. Você se torna mais agradável com as pessoas. Naturalmente, o convívio torna você mais agradável. É isso. E você? Você se considera mais o que? Liberal? Cara, eu me considero mais puxado para um liberal clássico, inclusive no sentido político do termo liberal, sabe? Uhum. Eu acredito bastante na ideia da gente ter vários mecanismos de controle para evitar um Estado autoritário. Na democracia, apesar da democracia ter inúmeros problemas, eu acredito que, por exemplo, para a gente defender a democracia, o principal é a gente entender os problemas dela, sabe? Eu poderia dizer que você está bem alinhado com as ideias do Rafael Lima, ou não chega tanto? Não, Rafael Lima, ele é meio que um fanboy do Partido Novo, então não sou... tirando essa parte. Tirando que ele é um partidário não partidário. Pois é, tirando a parte partidária do Rafael Lima, eu sou um cara que pensa parecido com ele. Eu gosto de muita coisa que ele fala. Ele é um... Se bem que eu não vejo o que ele fala tem muito tempo, eu não tenho tempo de pegar e ver vídeo de 30 minutos no YouTube, velho. Acabou esse tempo à toa na minha vida que eu tinha quando eu tava na escolinha lá e não tinha nada pra fazer, eu podia sentar e ver vídeo de 30, 40 minutos. Esse tempo meio que acabou na minha vida, então não dá pra ver muito, mas... né? Legal. Você faz o que de noite, de madrugada? Você dorme? Eu durmo, né, mano? Ou às vezes eu tô trabalhando. Por que você tá gastando seu tempo dormindo? É importante dormir. Não. Estimular... Dormir é overrated. Não, dormir é bom demais, estimula a liberação de GH. É maravilhoso. Dormir é necessário, cara. Dizem que sim. Faz bem Pois pra é. saúde. Estou esperando alguém me contrariar disso. Mas enfim. Estou precisando, inclusive. Enfim, você falou... Eu vi lá também que você é um cara da política. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que eu vi uma postagem sua no Instagram. Você realmente acha que o PCO... Eu nem preciso perguntar para vocês já rirem. Por que o PCO é o único partido que deveria ser levado a sério na esquerda? Porque o resto da esquerda você não pode levar a sério, porque todo mundo engoliu a cultura woke. Não é nem que eles aceitaram, eles engoliram a cultura woke. Nossa, a gente vai entrar num negócio muito legal, que é o seguinte. A esquerda inteira, tirando aí o PCO, né, que é uma ovelha negra, a esquerda inteira no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte do Ocidente, eles se tornaram cachorrinhos de estimação de um sistema que é centralizado em grandes corporações, principalmente grandes corporações de mídia e grandes bancos, que tem esse objetivo nefasto de espalhar a cultura woke, de acabar com a masculinidade, de acabar com a identidade nacional, de transformar todo mundo em escravo de uma matrix, de um sistema. Isso aí é mais do que óbvio. Aí o PCO ele não se curva a isso, é claro, o PCO se curva a ideologia maldita do Karl Marx, a ideologia genocida. Então o PCO não serve pra porcaria nenhuma. O PCO é um lixo. Mas ainda assim, o PCO tem mais dignidade do que uma turma que nem do PSOL, que viraram, né, cachorrinhos de estimação do Banco Itaú, né, de grandes banqueiros. Pois é, não sei se você conhece o canal Brasileirinhos. Por favor, não confundam. Confundir com o quê? Com Não sei. Brasileirinho. Não sei. Eu nem sei com o que o pessoal confunde, não. Enfim, acontece muito. Você coloca um negócio preto e laranja e o pessoal fica te olhando torto, não sei o que acontece. Enfim, bom, o que acontece tem um canal que chama Brasileirinhos. Se você não conhece, pelo amor de Deus, procura isso. Isso é fantástico. Que eles são uma galera da direita que eles são românticos do Bolsonaro, você não tem o que falar, não. Mas tirando isso, eles são excelentes. É o Elton Mesquita que é o gatão, e o palhaço, que a gente não sabe quem é ainda. E aí eles falam exatamente sobre isso. Eles falam sobre filosofia no geral e tudo mais. E eles fazem vários vídeos. Os vídeos são enormes, mas vale muito a pena. É uma produção psicodélica fantástica. Deve ser divertido. É legal demais. E aí eles falam justamente isso. Eles falam como que as coisas aconteceram Tem um vídeo que eles falam justamente isso. Eles falam assim... Que isso, hein, esquerda? É só uma empresa grande abanar um rabo com um arco-íris? Vocês estão loucos agora falando que capitalismo salva? Agora é isso? É fácil assim? Se eu soubesse, era só simplesmente ter falado: Coca, pelo amor de Deus, salvem os gays. E aí, pronto, tudo ótimo, agora eu sou de direita. E aí é justamente isso. Como que essa cultura woke o left lib, né, que a gente chama, o pós-mod, enfim, dê qualquer nome ruim que você quiser. Porque não tem nome bom pra isso. Essa galera tomou conta, né, do mainstream e da pauta de fala, né? E eu acho engraçado que eles são tão agressivos quanto, sei lá, um comunista raiz. E ninguém se importa. A galera acha que é legal, acha que é bonito. Como que você acha que isso se estralou?
Olha, eu acho que a internet tem um papel importantíssimo nisso por causa do seguinte. Eles, quando estão em bando lá no Twitter falando esse monte de bobagem, eles parecem sérios, eles parecem relevantes, eles parecem um grupo forte que vai fazer alguma coisa. Se você vê qualquer um desses palhaços na rua, você vê que não é assim, né? Eles só parecem grandes, parecem legais, porque eles estão lá em bando na internet. Na internet você não vê a cara do sujeito. Você vai na rua, você vê um desses militantes woke, você olha na cara dele, ou você vê um sujeito magrelo, de batom, confuso sobre a própria identidade. Ele não sabe se ele é um menino ou uma menina. Você não leva ele a sério, você vai chamar um psicólogo, talvez. Você não leva ele a sério, mas quando ele tá lá na internet, ele se acha foda. Ele tá protegido, tá atrás de uma tela, pode falar a groselha dele à vontade. E aí, realmente, a internet ajuda a fazer isso aí parecer maior. Mas, cara, não é um fenômeno que vem só da internet. Não é culpa da internet ter dado voz a essas pessoas. Não, é culpa das grandes empresas, grandes corporações que inventam a cada dia um novo parâmetro para a indústria de inclusão que serve exatamente para acabar com a competição dentro do mercado. Vamos chegar nisso, vamos explicar como funciona. É assim, eles inventaram, por exemplo, um tal de um ESG, que é um câncer desgraçado que obriga a empresa a ter 50 normas de reciclagem diferentes, contratar um indígena, um travesti, não sei o que, sabe? Várias maluquices dentro da empresa. Para que isso serve? Para garantir a saúde do planeta, sei lá, o bem e coelhinhos fofinhos? Não, é para tirar do mercado aquela empresa menor que não consegue colocar no seu staff a turma do Village People só para cumprir a norma do ESG. É muito simples. É para isso que serve. É uma ideia monopolista, é um complô monopolista de um bando de canalhas, de um bando de mega empresa, de mídia e etc. E aí eu vou falar de um problema que eu acho que corrói a maior parte dos movimentos políticos, que é o momento de falar de capitalismo, né? Colocar isso aí na perspectiva do capitalismo e dizer que isso aí é uma consequência do capitalismo. Eu já vi gente dentro do MBL falando isso, que o capitalismo tem esse problema. Não é um problema do capitalismo. Obviamente, são oligopólios que são umbilicalmente ligados ao governo, garantindo reserva de mercado. Foi contra isso exatamente que todos aqueles teóricos liberais de 500 anos atrás falaram e avisaram. É disso que o Mises fala nas obras dele, que Adam Smith, que é Cantillon, todos eles falam disso nas obras deles, sobre a interferência do governo, sobre conluio de governo com grandes empresários para monopólios e etc. Praticamente todos eles falam desse tipo de problema. E o pessoal parece incapaz de entender. Às vezes eu não acho que não parece, eu acho que eles são. É difícil. Analfabetismo funcional no Brasil atinge níveis bizarros, então... Não, você não acha que até grande parte das lideranças desses movimentos, dos líderes mesmo, quem propaga isso, são meio que ignorantes no próprio assunto? Você acha que eles estão sendo enganados? Essa é a... Eu acho que pode ser uma possibilidade, sim, mas eu acredito muito mais na desonestidade do que na ignorância. Eu acho que esse é meu ponto, assim. Quem tem mais contato com essa galera pode me dizer melhor, porque não convivo com eles para saber. Mas você falou da mídia, por exemplo, eu acho que o problema, na verdade, não foi da mídia para poder propagar essa cultura woke. Sinceramente, eu acho que foi a universidade que perdeu o processo de tornar comunista raiz as pessoas e começou a aderir uma agenda soft, que é essa agenda, para poder colocar essa galera como relevante dentro das universidades. Sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha um mestrado em dança feminista moderna. Maravilhoso, maravilhoso. É bom que agora a gente vai voltar a falar de RPG, sabe por quê? Inventaram nas universidades um sistema completamente maluco de validação dessas esquizofrenias ideológicas que funciona da seguinte forma. Imagine que para discutir política pública eu chegasse e dissesse que você é obrigado a, sei lá, saber todo o sistema do GURPS para opinar em política pública, tá me entendendo? Eu seria um panaca, um idiota, não é? É a mesma coisa essa turma do gênero,
universidade, que tá lá com vários estudos sociais de não sei o quê. Isso aí é tudo bullshit. Nada disso existe de verdade. É tudo besteira, é tudo palhaçada. Mas aí eles dizem que é necessário você ter, sei lá, um mestrado em estudos de gênero focados em comunidades latino-americanas e indígenas para poder dar opinião sobre alguma coisa. É a mesma coisa do que eu chegar e falar, então, sua opinião só é válida se você souber todas as mecânicas de mago do D&D da 5ª edição. É uma idiotice, sabe? É uma fantasia idiota. Sabe, é igual você, sei lá, tá discutindo com a criança e ela cita pra você, sei lá, alguma coisa que o Superman faz. Você nem sabe o que o Superman faz. E não importa porque isso não existe. Essas porcarias todas não existem. Igual essa esquizofrenia de gênero. Agora os caras inventaram que não basta uma pessoa, né, se identificar com o gênero oposto, ter disforia de gênero. Não basta isso. Agora, existe gente que tem gênero fluido, que muda de um dia pro outro. A pessoa acorda de um jeito, ela não tem, sei lá, esquizofrenia, não. Ela tem gender fluid, que chama. Sim. Ou tem os que se identificam com animais também. Animais, que são os furries, né? Não sei nem se o furry ele é um negócio... Porque existe furry desde sempre. Eu acho que era só um... É só um pessoal meio estranho que gostava de... Né, de vampiro à máscara, entendi. Exato. Exatamente. Mas não, agora tem gente que realmente leva isso a sério. A Bel quer perguntar. Pergunta aí, Bel. E você acredita que essas pautas, elas não podem estar, eventualmente, até atrapalhando essas pessoas? Eu falo a pessoa que tem a disforia de gênero. Porque a disforia de gênero é algo que já está descrito na literatura médica há muitos anos. Às vezes eu fico me questionando quanto que essas pautas, às vezes, talvez mais atrapalhem do que ajude a aceitação social dessas pessoas. O que você acha disso, assim? Olha, se atrapalham não só a aceitação social, porque eles se tornam freaks diante de toda a comunidade, mas atrapalham as pessoas psicologicamente, num nível nunca antes visto na sociedade. Eu lembro que quando eu era moleque, o pessoal falava que, a puberdade é um negócio complexo e tal, né? É uma etapa da vida que você sofre mudanças, confusão e tal. Cara, eu tenho 28 anos. Na minha época, era bem mais simples. Hoje em dia, não. Você pode escolher entre 725 tipos diferentes de gênero e você vai ser estimulado a viver uma contradição eterna em torno de toda essa palhaçada na escola, na mídia. Você vai abrir o TikTok lá, aí você vai ficar olhando e vai ter só bobagem de gênero, de travesti, de não sei o que, só bestialidade o tempo inteiro. Inclusive bestialidade no termo literal, né? Porque esse pessoal que acha que é animal, o que eles fazem, né? Eu não sei. Então, graças a Deus eu não sei, mas eu consigo imaginar. O pessoal é esquisito. Então eu imagino a pessoa que cresce com esse tipo de coisa na cabeça vai ser a geração mais confusa da nossa história. Não é possível uma coisa dessa. Com certeza. Pois com certeza. Tornaram uma fase da... Mas, na verdade, eu acho que isso é um ponto positivo deles, no sentido de eles são espertos. Eles entendem que isso funciona e eles fazem isso pensando nessa situação mesmo. Até porque a puberdade é a fase mais contraditória da sua vida e complexa fisicamente e, enfim, mentalmente. Então, você tem dificuldade para poder entender o que está acontecendo no seu corpo. Sua voz muda. Bom, nem todo mundo cresce, mas em todos os sentidos. No sentido espiritual também. Enfim, algumas pessoas viram ateias porque elas não conseguem encontrar um sentido, porque tudo para eles é lógico, mas eles agem da forma menos lógica possível, porque é tudo hormonal, é tudo passional. Então, é muito fácil atingir esse público. Olha, a gente está te dando um direcionamento livre. Olha só, aceite isso. Então, acho que é um ponto positivo para eles. Eles fizeram isso muito bem. Parabéns. Que merda. Não, sem dúvida. O plano é genial. É por isso que é perigoso. É por isso que eu falo o tempo todo de cultura woke, de propaganda trans na escola, de, sei lá, clube do livro do travesti para bebezinho. Eu falo disso o tempo todo porque é realmente perigoso. Essa aí é a verdadeira obra do demônio na nossa sociedade. Se não fosse perigoso, se fosse o PCO, que não faz nada, né, não tem perigo nenhum, eu não ia estar falando. Eu não falo do PCO, eu começo a rir quando falo do PCO, entende? Sim. É perigoso porque é eficiente. Sim. O negócio do PCO é que o PCO é tão honesto que não vai entrar na agenda. Esse é o problema, sabe? A gente quer, a gente quer matar pessoas, a gente quer sim. A gente quer fazer gulag, sim. Tá, beleza, mas não vão provar nada. Não importa, é o que a gente acredita.
Isso é honesto, isso é legal. Não dá certo, mas é legal. Eu vejo um problema até estético nessa ideia deles do Gulag, porque eles ficam imaginando um Gulag soviético aqui. Cara, aqui não faz frio. Não vai ser igual, assim. Eu sei que eles têm esse fetiche todo estético com a União Soviética. Eu acho que é um bando de tarado, na verdade, querendo fazer cosplay de soldado comunista. Pra mim é isso, um bando de tarado. Eles gostam de brutalismo, né? Gostam daquela coisa cinza, triste Exato. e tal. Que não funciona. Igual a vida deles. É igual a vida deles. É. Alguns acreditam que é alegre. Tem um rapaz aqui em Belo Horizonte que não sei se conhece, João Carvalho. Conheço não. Ele enfim, ele já foi de uma banda que, por incrível que pareça, foi censurada. O DR. Esse eu conheço. Então, o João Carvalho já foi da UDR. Ele é um comunista, assim, veterado. Ele tem canal no YouTube, ele fala sobre as coisas. João Carvalho, quem que ele era lá da UDR? Ele era o MS Barney, não. O MS Barney. Eu conheço, pô. Sei exatamente quem é. Então ele é comunista. Muito, não é pouco Bom, não. Ele deve estar querendo trazer pra realidade as coisas que ele cantava naquela banda lá. Pois é. E aí, assim, eu conheço o rapaz. É um rapaz super legal, joga Magic comigo, enfim. E aí, ele... Só que, assim, ele é comunista e eu acho muito bizarro que ele foi censurado e ele continua com a ideia de ser comunista. Eu acho muito incrível isso, assim. Eu acho uma pena o DR ter sido censurada, porque era uma banda tão divertida, sabe? Pô, não fala não, cara. Tão engraçada, uma banda tão boa. E quais são os planos, cara? Que você pensa em se candidatar? Você já se candidatou? Ainda não me candidatei ainda, nunca houve viabilidade. Tô pensando em sair pra vereador agora em 2024. Eu comecei a me motivar mais ainda agora que a Câmara de Vereadores aqui resolveu aumentar em 2 cadeiras a Câmara. Vocês ficaram sabendo disso, né? Resolveram inventar mais 2 vereadores lá. Como se já não tivesse... Como se eles estivessem trabalhando muito e precisasse de mais gente lá pra trabalhar mais. Porque eles são muito bons trabalhadores. A cidade parece um aterro sanitário. A cada dia que passa tá mais parecida com um aterro sanitário. Aí eu realmente acho que não adianta também ficar de fora só xingando, só falando mal. Não. Eu vou tentar, vou pleitear um lugar lá pra trabalhar. Se o povo ainda achar que vale mais a pena votar num acelerado que nem o Léo Burguês, num bando de vagabundo lá, tudo bem, votem, fiquem à vontade. Mas depois não venham dizer que eu não quis fazer nada. E você acha que o MBL vai conseguir virar um partido? Virar partido vai ser possível. Pra 26. Pra 24 não tem tempo hábil. Não tem tempo, né? É porque além de coleta de assinaturas, tem um monte de homologação, papelada, burocracia. Você sabe como é que funciona a máquina pública. Eles inventam vários processos desnecessários para dar emprego para várias pessoas que vão ficar atrás de uma mesa, carimbando papel e assinando coisa. É assim que funciona a máquina pública. Então, já que você é do MBL, o que você acha do Danilo? O Danilo, eu gosto pra caramba dele. Você acha que vai emplacar? Cara, eu tô achando que ele tá muito lerdo. Sinceramente, se ele quiser emplacar, tem que começar a trabalhar agora. Não dá pra emplacar com 3 meses antes da eleição. Tinha que estar trabalhando agora. E não falta espaço pra trabalhar. E você acha que ele poderia, por exemplo, chamar mais político no programa dele, coisa do tipo, falar mais disso no programa e tal, começar... Ou você acha que ele tem que fazer isso por fora mesmo? Isso é uma pergunta boa. Se tivesse possibilidade... Então, eu acho que SBT chamar político não tem sentido nenhum por causa de uma coisa. Qual que é o interesse de político tradicional? Nenhum. Ninguém é interessado em, sei lá, ouvir o Geraldo Alckmin. Ninguém está interessado em político tradicional e qualquer mudança que tenha que vir, né, qualquer processo para causar grandes mudanças, uma presidência, sabe? A ideia até de um processo revolucionário, entre aspas, ela vai ser top-down, vai ser bottom-up, não top-down. Então a gente não pode achar que vai fazer, vamos aqui fazer programas com várias lideranças políticas, vamos chamar o Eduardo Leite. Bom, mano, cu. Não, tem que chamar pessoas que tenham voz na sociedade. Sabe, grandes influenciadores, grandes pensadores, né? Eles não precisam ser efetivamente grandes em público, mas grandes em qualidade, pelo menos. Né? Que possam, sim, trazer algo de novo pro grande público. Mas não adianta chamar tipo politiqueiro. Assim, dá um exemplo, assim, tipo... chamar algum especialista em educação para falar do MEC, por exemplo? Poderia procurar alguém com especialidade em educação. Pô, vou dar um exemplo concreto.
Poderia chamar um cara, aliás, deve ter até chamado em outros programas, um cara tipo Pondé pra falar de filosofia, pra falar de cultura woke, por que não? Entendi. Que é um cara que não é grande, se você for olhar, né, em termos de números diante da sociedade, o grande é a porcaria da Anitta, né? Luísa Mel. A Luísa Mel é grande, mas tipo, alguém grande em envergadura intelectual pra trazer informação de qualidade pras pessoas, não seria ruim. É claro que tem que ver dentro da dinâmica toda daquele programa lá. Eu acho que ele tem liberdade pra fazer isso. Tem. Mas e aí, você acha que ele tem que trabalhar por fora também? Claro. Ou coisa do tipo? Tem que trabalhar por dentro, por fora. A campanha presidencial é a coisa mais cansativa que existe. Não, imagino que o processo de vagar para os lugares, ter de sair de onde ele está, para poder, enfim, conversar com comunidades específicas. E o Danilo, ele é quase que um... Não tanto assim, mas ele é quase que um Léo Lins. Ele não é muito bem visto por algumas pessoas, mesmo estando ajudando. Teve o caso do Léo Lins, inclusive, há, sei lá, uma semana, 2, eu acho, numa cidade em que ele foi fazer o show dele e o nome da associação é Assuma. Assuma, eu acho que é isso. Que é a Associação das Supermães, enfim, de autistas. Ele ofereceu dinheiro, ofereceu um monte de coisa e elas falaram, a gente não quer o seu dinheiro, a gente não quer nada de vocês. A gente quer que você não faça o seu show aqui. E aí o prefeito acabou não aceitando o show dele. Então, assim, nesse sentido, politicamente, eu acho que o Danilo Gentili é isso. Ele é um cara que quer conversar com todo mundo, ele quer chegar na galera, mas ele não é aceito. E não importa se ele tá fazendo uma coisa boa ou ruim, ele não é aceito. Você acha que ele consegue angariar um pouco mais de voz nessa galera ou você acha que não? Olha, vai ter um público que vai rejeitá-lo radicalmente só porque ele não é o candidato do PT, sabe? Isso aí vai valer para qualquer um, não é só o Danilo. Qualquer um que não for o candidato do PT vai começar a eleição com uma rejeição absurda só por isso. Tá bom? Então, ninguém pode achar que vai entrar para uma campanha presidencial, uma campanha de conciliação. Vai ser amigo de todo mundo, paz e amor, não sei o que. Não existe isso mais no Brasil. O Brasil se tornou um país tão dividido, né, tão fracionado. A gente está, né, à beira de um colapso. Então não adianta achar que vai chegar numa campanha presidencial e unir todo mundo. Só se você for Jesus Cristo. Se o cara for aí o Jesus Cristo, ele consegue. Aliás, eu duvido também porque esses comunistas são tudo ateu e tal, é capaz de querer fazer uma cruz de novo, esse bando de vagabundo. Apesar que a gente mora na América do Sul, né? Eles fizeram uma mistura bizarra de comunismo com catolicismo, vai entender. Enfim, bom, não faz muito sentido, mas essa galera daqui tentou emplacar essa. Funcionou. Funcionou. Mas você não acha que a grande maioria do povo brasileiro, o cidadão médio mesmo, eles não têm um pensamento mais de... No caso, o Danilo nunca fez nada na política, ele não tem experiência nenhuma. Você não acha que isso vai pesar mais do que a parte de conversar com a esquerda, que eu acho que não faz sentido mesmo, né? Mas com essa parte das pessoas acharem que um bom presidente seria alguém que tivesse na política durante um bom tempo. Você não acha que essa vai ser a maior dificuldade para ele? Olha, a gente tende a acreditar que as pessoas buscam alguém mais experiente, sim. Essa é uma tendência que a gente tende a acreditar. Só que a cada eleição que passa, parece que isso vai sendo contradito. Olha, por exemplo, a Dilma, ela nunca exerceu cargo político nenhum, além de cargo de confiança, e foi eleita. Só porque era o mascote do Lula. O Bolsonaro, ele ficou 30 anos no Congresso sem aprovar um projeto, sei lá. Aprovou algum projeto? Aprovou dois. Algum deles era útil? Não era, né? Aí, experiência do Bolsonaro era uma experiência negativa. Ganhou e foi tratado como aí, um semideus. Então eu não acredito que ter experiência de fato tem alguma relevância. Eu acredito que passar uma credibilidade, passar uma imagem de credibilidade, por mais mentirosa que seja, é o que tem relevância. Porque o povo, no final das contas, não sabe nada. O povo não sabe o que é ou não é crível. O povo olha para a imagem, escuta o discurso e se achar que o cara fala com firmeza, tá bom, tá pronto. Né? O povo é raso a esse ponto. Eu acho que, inclusive, isso aí é uma espécie de daddy issues do povo brasileiro, que é o seguinte: grande parte do povo vive esse problema, né? O pai foi comprar cigarro, e aí
vai lá na hora de votar, quer votar em um sujeito que seja uma figura paterna para ele. É claro, o paternalismo, o patrimonialismo no Brasil tem muitas outras nuances, Sim. é um problema extremamente complexo. Mas eu vejo isso, sabe? É um povo que procura uma figura paterna no líder. Não quer um presidente, um gestor, alguém para resolver, não. É que é o papai. O homem vai falar grosso, pronto. Tá lá, o Bolsonaro fala grosso. Pronto, vamos votar no Bolsonaro, porque ele, sei lá, parece meu pai que foi comprar cigarro. Tipo, É isso. Menino, não faça isso. Exatamente. Eu entendo que isso na verdade, isso é um problema que vem de muitos anos, porque isso é cultural. O processo de desumanização e desvalorização do indivíduo como o ser que obriga você a ter liberdade para isso lutar por ela, no sentido de, quando você tem a liberdade, você tem duas outras coisas que vêm junto, que ninguém gosta do que vem junto com ela, que é a obrigatoriedade de lutar por ela, ou seja, a responsabilidade de mantê-la, e o processo de respeitar a dos outros. Então, respeito e responsabilidade ninguém quer, mas liberdade já é outra história. A cultura woke, inclusive, como você falou, promove isso. Não, a gente te dá liberdade, mas a gente te protege do resto, porque a gente está te dando aqui um arcabouço para você ser protegido pelo resto todo. E você não precisa ter responsabilidade, tá bom? Porque a gente vai ter por você, porque existe um ente superior que vai mandar. Então, isso é um problema que existe na sociedade há muitos anos. Vamos lá. Na época da ditadura. Na época da ditadura, existia um processo mais rígido, que as pessoas tinham essa cultura de manter uma família para poder se proteger do que poderia vir por parte, não só da ditadura militar, mas da polícia, enfim, de quem fosse ali. Você acha que isso foi se perdendo com o tempo? Por qual motivo? Ou você acha que isso não se perdeu? Isso só se manteve nas Isso é uma coisas mais questão velhas. interessantíssima, viu? É interessantíssima. Por causa do seguinte, o senso de família, ele não foi construído na época da ditadura. Não mesmo. De maneira nenhuma. Então eu não acho que tenha uma relação. Nada que aconteceu com a ditadura com essa destruição. O problema foi o que aconteceu depois. E muito menos posso dizer que a ditadura construiu um senso tradicional de família porra nenhuma. Isso sempre existiu. Só que depois da ditadura, com aquele monte de anistia para guerrilheiro comunista, a tomada das universidades por comunistas, por essa gente completamente louca, começou a cada vez mais se espalhar esse tipo de ideia. A ideia da destruição da família, a ferrar o patriarcado, destruir a masculinidade tóxica. É a maior desgraça que eles estão fazendo. E eu acho que foi depois da ditadura. Acho que a ditadura não tem responsabilidade nisso. Entendi. Não, eu digo assim, eu acho que fortaleceu esse laço por medo, o que não é o ideal, mas fortaleceu, e depois só desandou de vez, porque, assim, não tenho mais por que ter medo, digamos assim. A gente tem que ter medo de outra coisa, mas, bom, você tá lutando com a ditadura, que legal. Inclusive, o nazismo nasceu assim, né? Nossa, tem uma ameaça comunista, mas tem um cara na Alemanha que tá falando uns negócios que são contra o comunismo, vão lá apoiar ele. Muita gente é desonesta, muita gente sabia do que estava acontecendo, mas a maioria das pessoas não sabia. Então apoiou o processo de nazificação da Alemanha. O nazismo surgiu na Alemanha por culpa do comunismo de Stalin. Comunismo, sim. Se não houvesse o comunismo de Stalin, se não houvesse a União Soviética tentando se expandir, não ia ter tido nazismo, não ia ter tido nenhuma dessas tragédias. No fim, cara, eu sempre digo, a maior tragédia da história da humanidade não, porque eu acho que a queda do Império Romano foi a maior tragédia. Mas uma das maiores, sem dúvida nenhuma, foi o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Uhum. A vitória da Rússia, ou a não anexação completa da Rússia pela Alemanha, foi a maior tragédia possível. Porque aí a Rússia virou uma aberração revolucionária e começou a espalhar o mal pelo mundo. E até hoje a Rússia espalha o mal pelo mundo. E tanto espalharam o mal que causaram o processo de nazificação na Alemanha, que foi a maior tragédia da história da Alemanha. Sim. Mas você acha que tudo parte... Esses grandes movimentos todos vêm da Rússia, sim? Você acha que a origem... Não, todos não. A gente sabe que a União Soviética, ela patrocinou e organizou movimentos assim no mundo inteiro. Uhum. O que o Prestes estava fazendo na Rússia? Eles organizaram esses movimentos no mundo todo. Hoje você tem a Rússia organizando isso, você tem a China também. E é claro, você também tem porcaria vindo dos Estados Unidos da mesma forma. Não, claro. Porque esses movimentos mais moderninhos e tal, igual o Cultural Woke, assim, vem dos Estados Unidos, né? Então, na verdade, isso veio da Europa,
inicialmente veio da Europa, para ser mais exato da França, porque pós-Revolução Francesa teve esse problema, né? É igual eu falo, pra gente pensar na barbárie, a gente tem que lembrar que em 78 foi a última guilhotinagem pública na França. A 78 é muito perto do que a gente tá vivendo hoje. É muito perto. E é muita barbárie pra gente pensar, não é possível que... É possível. Mas, sabe, eu vejo esse processo da seguinte forma. Eu costumo falar isso, é o seguinte. O lixo ideológico no mundo, ele segue um caminho. Pelo menos no Ocidente, ele segue um caminho claro. Primeiro, ele é gestado nas grandes universidades francesas, em livros complexos e intragáveis, descrevendo e pregando o tipo de degeneração mais horrível que você puder imaginar, né? Coisas como, por exemplo, o Michael Foucault, frequentador de sauna sadomasoquista, descrevendo como ele acredita que deve ser a sociedade, tá? Começa assim. Só que isso não vai se tornar popular porque o sujeito escreve numa linguagem difícil num livro de 1000 páginas. Sim. Aí o que acontece? Isso vai para a universidade americana e lá eles transformam em panfleto, transformam em política para banco, corporação, mídia, enfiam isso na cabeça do jovem e aí esse lixo maligno e maldito vem chegando para cá, entendeu? Esse é o caminho do lixo ideológico no Ocidente. Eu ouvi uma frase de para trás que foi justamente sobre isso, como funcionava. Os caras eram inteligentes, eles eram muito bons no que eles faziam porque eles conseguiam escrever de uma qualidade boa, mas não atingiam muita gente. E aí o sucessor desse cara, o sucessor do Sartre, do próprio Foucault, ele começou a escrever resumos, porque ele não tinha a qualidade e também não tinha tantos debatedores contra essa pessoa que eram levados a sério. E aí o cara que veio discípulo de quem escrevia os resumos não sabe muito bem. O problema é que quem tá por trás disso não é um cara que tá na universidade. O cara que tá na universidade, ele simplesmente é um cara que reproduz o que aconteceu e tem sempre alguém que está por trás daquilo ali. É um infiltrado, obviamente, que tá na faculdade, mas não dentro da aula, nem da sala de aula. É o que eu acho. Ele tá dentro do governo, dentro dessa galera que faz, por exemplo, no MEC. Sempre tem alguém dentro do MEC que fala, a gente podia promover tal coisa, né? Então isso aqui podia ser uma pauta que tem que ter nas escolas. Não, mas isso aqui não pode na mídia. Essa pessoa. E, então eu acho que o problema não é só nas universidades. As universidades só refletem o que está acontecendo dentro do governo. É isso. E eles sempre tentam empacotar isso com um lacinho vermelho, né? Todo bonitinho, pregando o amor, né? Nossa, morte ao patriarcado, olha que lindo. Aí tem um laço em cima. Com um nome bonito, né? É sempre uma coisa voltada para empatia. Vocês já perceberam isso? Uhum. É sempre voltado para empatia, os excluídos, os coitados e tal. E aí vamos roubar dinheiro, vamos destruir, vamos matar todo mundo, mas é sempre voltado para os coitados. E aí você me pergunta por que esse tipo de ideologia tem tanto sucesso? Muito simples. O ser humano, ele naturalmente tem empatia. O ser humano naturalmente não quer ver o sofrimento do coitado. E aí me digam, quais na sociedade são os grupos mais suscetíveis a esse tipo de besteira? Qual o grande grupo mais suscetível a esse tipo de besteira? Mulheres. Sim. Em geral, mulheres compram com mais facilidade esse tipo de baboseira, simplesmente porque a mulher tende a ter ainda mais empatia. Tende a ter um instinto mais voltado ainda para o cuidado. Aí ela vê lá a minoria, o coitadinho, quer também fazer parte da turminha de quem é do bem, e tá lá ela levando o filho no show de travesti. Porque ela quer ser uma pessoa boa e empática. Sabe, a mãe que tá levando o filho no show de traveco, ela não é uma pessoa do mal que quer transformar todo mundo em travesti, quer acabar com a identidade da sociedade, blá blá. Não. Ela é uma pessoa empática que quer fazer o bem, ela acha que tá fazendo bem, esse é o problema. Uhum. E aí que vem o meu ponto e minha pergunta, na verdade. A gente precisa dialogar com essa galera, tá? Não tô falando com, travesti, eu digo assim, são pessoas que precisam de alguma ajuda no geral. Não do governo, mas sim de ajuda de outras pessoas. E também elas precisam desenvolver as suas próprias vidas. Isso aí não tem o que fazer. Graças a Deus, sim. Mas você fala de quem? No caso, as mães ou no caso... Todo mundo que tá incluso nessa galera LGBT, sei lá, entendi. A 4K HD, não sei. Eu não sei. HD 1, 2, 3. Eu não sei como 4, funciona. 5. Então, assim, a gente precisa entender que essa galera também tem necessidades e a gente precisa incluir essas galera em algum lugar. Não digo assim, algum lugar do tipo um gulag.
Mas eu digo, a gente precisa dar um direcionamento e a gente precisa dar um apoio para essa galera. Como que você acha que a gente vai chegar neles e dar algum suporte de alguma forma? Porque é complicado falar nisso hoje, porque a galera do LGBT, de minorias e afins, não é muito suscetível ao liberal clássico e muito menos ao libertário, a galera da direita, até porque a galera da direita também não é muito fã dessa galera. Eu acho que eles não são suscetíveis a absolutamente nada que não seja o mais radical identitarismo. O que eles querem é identitarismo radical, mas não é neles que a gente tem que chegar. O problema tá nos homens. O problema tá nos homens, e eu vi isso ao vivo. Tem poucos dias atrás eu fui fazer entrevista com o pessoal na praça, eu fui pegar uns casais, né? Fui perguntar para uns homens e tal qual era a reação da maioria deles na hora de responder qualquer coisa. Tá sempre procurando aprovação feminina, validação feminina, porque é um bando de frouxo que não consegue ter opinião sobre nada. É um bando de gado que tem medo de falar qualquer coisa que vai desagradar a mulher que tá do lado. Você tem que ter cuidado em desagradar a mulher que tá do seu lado. Como, por exemplo, você não pode sair olhando bunda de uma mulher na rua. Eu acho errado você fazer isso do lado da sua companheira. Ou falando obscenidades absurdas. Realmente, você tem que ter cuidado com algumas coisas. Mas o cara que tá a ponto de castrar a opinião dele, a maneira dele de ver o mundo, para se adequar num padrão, né, de uma outra pessoa, de uma mulher, só porque ele é um cara totalmente carente, lascado, isso é o grande problema. Pra mim, o homem frouxo é o grande problema. É mesmo? Eu acho que o grande problema, essa destruição da masculinidade tóxica, pra mim é a maior desgraça que já inventaram. A masculinidade tóxica é a única coisa que mantém a sociedade. Porque quando o pau canta, quando o negócio fica feio, tudo que você quer por perto é um homem bem tóxico, de preferência com a arma, pra resolver o problema. É tanto que no final das contas o povo procura o que pra votar pra presidente? Sim. É um homem tóxico. Não, procuram tanto que quando tinha lá a Dilma disputando junto contra o Zé Serra, em quem que eles votaram? Na Dilma, que parece muito mais com um homem tóxico do que o Zé Serra. Pelo menos mais cabelo tinha. Pois é. A gente tem visto uma aproximação, uma tentativa de aproximação do MBL, assim, com a pessoa LGBT, com o Pavinato ali, que eles tentaram fazer algum movimento nessa área. O que você acha disso, assim? Cara, eu acho totalmente viável conversar com as pessoas LGBTs. O Pavinato mesmo é um cara que não tem nada a ver com a comunidade LGBT, né? E ele é totalmente LGBT. Ele é o cara mais LGBT que eu conheço, inclusive. Faz todas essas coisas aí de LGBT que você pode imaginar. Ele gosta, ele adora esse tipo de coisa. Mas ele, por exemplo, agora é um comentarista de direita na Jovem Pan. Então ele mesmo não se associa legal com esse público. Sim. O que eu acho que tem que ser a política dentro do MBL, por exemplo, é uma política de aceitar qualquer pessoa pelas suas habilidades e pelo que ela tem a contribuir, e não por um rótulo. Porque você vai em qualquer movimento de esquerda, você vai ver lá que tem a divisão do negro, do indígena, da mulher, do travesti, do pansexual, do gender fluid, todas elas. E eles fazem um village people mesmo. Parece uma gincana idiota. E no fim ninguém trabalha direito. No MBL a gente tem uma ideia um pouco diferente. Você pode ser gay, sei lá, ser maluco. Tem gente no MBL que tem, sei lá, casamento aberto, gosta de furry, todas essas maluquices. Mas está trabalhando, está desempenhando e tem uma função. Pronto, acabou. Que não é um movimento identitário, não tem esse objetivo. Não, o identitário tem um movimento de ser identitário, não tenho dúvida. Mas eu digo assim... existe algumas pessoas... Você acha que existe alguém desse movimento, que seja identitário, seja qualquer coisa do tipo, que a gente consegue angariar de alguma forma, não pelo sentimento de inclusão, mas sim pelo sentimento de perceber que talvez seja melhor não ser o cara identitário e sim ser um cara que tem ideias mais próximas das nossas, digamos assim? Quantos malucos, mais ou menos, existem nesses movimentos identitários? Vamos chutar um número. Imagina que existam no Brasil, sei lá, 200 mil pessoas que são membros de movimentos identitários radicais. Uhum.
ia ser leviano virar e falar que todos eles, absolutamente todos eles, são retardados e irrecuperáveis. Deve ter alguém, eu não conheço ainda, nunca vi, mas deve existir. Entendi. Deve existir alguém Deve recuperável. existir alguém. Então você acha que é Nunca vi, mas Você acha que deve ser uma parcela ínfima, então, no caso. provavelmente. Mas você acha um desperdício de tempo conversar com essa galera, então? Não se você tiver uma equipe muito grande. Que aí dá pra você conversar com todo mundo, mandar representantes dialogarem com todo mundo, fazer material pra todo mundo, veicular. Só que a equipe é escassa. Né? Só que os meios de comunicação são escassos. Se a gente, por exemplo, olha só, tivesse rádios, canais de TV, inúmeras páginas na internet, páginas de notícia, blogs, páginas grandes em rede social, dava pra gente pegar, por exemplo, vamos pegar aqui 5 perfis no Twitter, vamos pegar uma rádio em tal região e a gente vai falar com esse público nessa região. E o resto a gente continua no procedimento para falar com o cidadão normal. Beleza, só que a gente não tem isso. Então, no momento, é um trade-off. Você tem que ver aonde você vai investir seu capital. É um pensamento, trazer de novo, pensamento mercadológico. Onde está o público que a gente precisa investir mais agora? Não é esse pessoal, agora não é. Entendi. Gostaria muito de poder falar mais com essas pessoas, mas agora não tem como. Entendi. Mas você não acha que ao afastar essas pessoas, até da discussão, até às vezes por envolver às vezes uma religião ali dentro do conservadorismo, que aí entra toda aquela questão, tipo anti-gay, esse tipo de coisa, e você não está afastando todo aquele público simpático a ele, não apenas o público LGBT em si, você tem um problema, você está afastando um público muito maior, justamente por causa dessa questão da empatia que você discutiu? Eu concordo, é um grande problema disso tudo. É a grande dificuldade no final, é realmente conseguir falar com as pessoas normais a despeito dos louquinhos. É o mesmo problema que a gente tem com o bolsonarismo. Você tem os bolsonaristas louquinhos fanáticos e você tem uma maioria de gente que votou no Bolsonaro que é normal. Sim. A maioria, a imensa maioria, eu acho que pelo menos 99% de quem votou no Bolsonaro não é retardado, sabe? Não é doente que vai ficar na porta de quartel ou vai entrar no STF pra cagar lá dentro, sabe? A maioria das pessoas é normal e a gente tem que saber como que nós vamos falar com essas pessoas, né? Dialogar com esse tipo de gente, mas ao mesmo tempo não vamos abrir concessão para aqueles loucos que querem voltar para a porta do quartel. Essa é a dificuldade. E quais que são as suas funções hoje dentro do MBL? Resolver problema. De qual tipo? Dá um exemplo. Todo tipo que você puder imaginar. É confusão dentro do núcleo, é coisa que precisa resolver de página. Nossa, um inferno. É uma infinidade de coisas. Tem que resolver problema, organizar a equipe. Graças a Deus agora a gente está com uma equipe muito maior, então já tem, né, as subdivisões com seus respectivos responsáveis e a função de porta-voz do movimento também, que essa é a cara do movimento na hora de comunicar qualquer coisa, né? Fazer campanha de qualquer coisa. Aí sou eu que tenho que gravar vídeo, tenho que colocar lá na página, é isso. E tem mais gente aqui em BH ou é só você? Tem uma turma, né? Tem umas... Deixa eu ver quantas pessoas tem no BH. grupo de BH. Porque assim, quando a gente faz reunião presencial, aparecem umas 30 pessoas. Que é a equipe. Mas Presencial, ó, é? É. Tem muita gente. Tá doido. E mais pessoas produzem conteúdo igual você, assim? Sim, aqui em BH, inclusive, a gente tem também o nosso camarada Portuga, que também tem essa função de porta-voz. Ele só não trabalha tanto na área de... Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem no staff atualmente. Isso aqui é outra coisa. Eu tenho 50 grupos aqui, isso é uma chatice tremenda. Mas vamos ver quantas pessoas tem. Silencia, ué. Eu faço com vários grupos. Calma, Não. gente, que o de vocês não. Calma. Meu celular não tem notificação, mas olha só que interessante. Em Belo Horizonte tem mais ou menos uns 40 membros ativos em funções dentro do MBL. Sabe? A pessoa que tem uma função de... um produz conteúdo, um edita, um faz meme, um faz trabalho na Câmara Municipal, um faz na Assembleia. Temos uma equipe grande focada nisso, uma equipe de pessoas mesmo. E aí de apoiadores, né, que é o pessoal que está lá no grupo do Zap, que às vezes vem no evento, que compra o congresso, vai no congresso do MBL e tal, que participa de vez em quando, mas não tem nenhuma função, sabe? Não tem nenhuma responsabilidade. Tem lá um grupo de 120. Que são pessoas que são militantes, mas
Sim, mas não são efetivas, né? Não são igual o pessoal que acorda e vai ver no grupo qual que é a demanda do dia, sabe? Entendi. Entendeu? É assim que funciona. Não é igual quem que coloca um terno e vai encontrar com um monte de gente estranha. E esse trabalho, ele é voluntário ou ele tem algum patrocinador? É Como que ele voluntário. funciona? Infelizmente é voluntário. É mesmo? Ninguém Recebe nada ainda. Mas eu quero mudar isso. É impossível você manter uma estrutura grande voluntariamente. É ridículo. Precisa de grana, tem que ter dinheiro. Sim. Que eu quero, por exemplo, sei lá, tem o menino que faz meme, que edita conteúdo. Ele precisa viver, ele não é rico, ele, sei lá, não ganhou dinheiro com Bitcoin. Ele precisa ter um trabalho para viver. Tem muito pouca gente que pode realmente ser à toa. Tá dedicando a isso por afinidade ideológica, por idealismo, sem receber nada. Muito pouca gente. Entendi. Você indicaria mais alguém para vir aqui, bater esse papo com a gente? Cara, eu conversar com a equipe, ver quem anima a vir, eu acho que pode ser divertido. Legal. Acho que o pessoal ia gostar bastante. Você tem alguma pergunta mais agora? Alguma consideração final, Gustavo? Não, é só que queria te agradecer por ter vindo. Tivemos algumas dificuldades técnicas aí. Descansa em paz, André. Eu acho que ele silenciou o nosso grupo. Não, ele mandou mensagem. Eu vi aqui que ele mandou uma mensagem aqui, deu um brilho. Eu falei, nossa senhora. É o André. Ele veio do além pra mandar uma mensagem. Tá vivo. Tá vivo. Não vamos poder usar aquela thumb, né? Vamos poder. Não vamos. Não vamos, Será que? Pô, será talvez. que? Não Pode é? A gente não confirmou nada. Mas queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo. É importante que a gente tenha gente que fale próximo da nossa língua, ou pelo menos a mesma língua. É interessante pessoas que tenham alguma afinidade nesse sentido. E é interessante ver e divulgar também quem tenha, enfim, um trabalho que às vezes é não visto, né? Trabalho às vezes não visto porque não muita gente que vê esse trabalho que vocês exercem, por exemplo. É um produtor de conteúdo. Tá, produtor de conteúdo tem uns montes aí, mas qual produtor de conteúdo é relevante? O Felipe Neto ou um cara que está tentando realmente mudar a política para o bem, entende? Então, assim, é importante. Obrigadão, Ivan. Valeu, muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço a paciência de vocês aqui comigo. Apesar dos problemas técnicos, foi um programa excelente. Espero que o pessoal tenha gostado também. Se gostaram, né, não esqueçam de compartilhar o vídeo em todo lugar. Porque às vezes eu acho que o pessoal é meio tímido, né? Vê um conteúdo, gosta, se diverte e não manda pra ninguém, pô. É ridículo. Você não tem vida, não? Compartilha com as pessoas. Mostra pra elas o que você gosta, o que é legal. É o menino legal no recreio, Pô, você é muito legal, anda comigo no recreio, mas só comigo. É isso. Muito obrigado, valeu pela presença aí. Valeu, mano. Obrigadão. Obrigadíssimo, muito obrigado. E fica um convite aí pra voltar mais vezes. Por favor. Quando quiser, tô disponível. Esse é um formato novo aqui do canal, a gente vai manter ele, fazer episódios ao vivo, assim, com perguntas do público, da audiência. E se você quiser deixar um recado aí, mais algum recado além do like, compartilhe e tal, se quiser deixar algum recado. Eu vou deixar um recado com toda certeza. Pessoal, dos olhos seguinte, o recado mais importante do dia. Se inscrevam no meu canal no YouTube. É só pesquisar lá, canal do Ivan, se inscrevam, porque tem meu AdSense lá. Então, pra mim, o mais importante é vocês inscritos no meu canal, pessoal. É isso aí. Valeu, um abraço.